meio a vários lançamentos da Samsung, o Galaxy M32 tem conseguido causar boa impressão, não só pelo preço, mas também pelo desempenho, a bateria e construção. Vamos ser sinceros, ele não é um primor, mas pelo preço ele faz tudo direitinho e ainda consegue agradar. Com o foco em vender apenas pela internet, será que vale a pena ficar de olho nele? É o que a gente vai falar hoje. E claro, não esquece de usar o comparador escolha segura, de criar alerta de preço, de olhar os links na descrição e com isso em mente, bora pro review. À primeira vista, o Galaxy M32 parece ser um smartphone simples, principalmente por conta do seu corpo de plástico reflexivo. Ele tem essas linhas verticais que mudam de cor com a iluminação, mas não aplica nenhuma textura, é só um efeito visual que eu acho legal e que não tira essa cara menos sofisticada que ele tem. Para as laterais, a Samsung manteve a pintura brilhante para tentar imitar metal, o que não serve muito bem na minha opinião, já que dá para notar essa sensação de plástico na pegada. E eu falo isso porque até hoje, pegando no Redmi Note 10, o básico da Redmi, eu fico na dúvida se é plástico ou metal, mesmo sabendo que sim, é de plástico. Mas aqui fica muito claro, o que mostra que a aplicação não foi tão boa. A Samsung, por outro lado, optou por colocar o sensor de digitais no botão de energia. Eu acho que é melhor assim, pois o uso é rápido, é intuitivo e com menos falhas. Mas sei que tem uma galera que acompanha aqui o canal que adora ter ela sob a tela porque parece muito mais high-tech. Ele mantém o conector P2 para fone de ouvido aqui na parte de baixo, e isso é legal, já que se trata de um smartphone baratinho, e dificilmente você vai querer gastar muita grana para pegar um fone sem fio bom, e olha, já dá para achar uns com fio ali por uns 50, 70 reais que são bem bacanas, e isso é importante, já que a Samsung não manda mais o acessório na caixa. Aliás, ela não manda nem o fone, nem a capinha, chegando só o carregador e o cabo. Outro ponto que pode dividir opiniões é a colocação das câmeras, que ficou bem genérica, com um quadrado para 4 sensores e o flash logo abaixo, fora da elevação das lentes. Isso deixa o smartphone com uma cara de barato, mostrando que o design é uma das coisas que menos importam. É funcional, vai agradar, mas é uma escolha fraca, faltou criatividade. Aliás, sei lá se é falta de criatividade ou se é falta de componente, já que parece que tá todo mundo usando as mesmas peças que sobraram. É só olhar para a tela do M32 para entender. Saca só, em pleno 2021, com os telefones usando furinho na tela para abrigar câmeras, a Samsung tá colocando um entalhe na tela, fazendo o telefone parecer que veio direto de 2018. Apesar disso, a tela tá bem legal e as bordas estão dentro da média para a categoria. Tudo que eu citei, desde a construção até aqui na parte da frente do telefone, continua bem legal para a categoria. Eu tô reclamando mesmo porque eu acho que a Samsung poderia fazer melhor. E eu falo isso porque o M21S, na minha opinião, estava muito mais bonitinho, muito mais redondinho, assim como outros telefones da linha M de 2020 que compartilhavam as mesmas categorias, enquanto aqui parece um pouco mais quebrado, cada um coloca o que tem no momento e bola para frente. Só que tem uma coisa boa nele aí, que é a qualidade do display. Aqui o painel continua com a tecnologia Super AMOLED, num tamanho de 6.4 polegadas, que é um tamanho bom para pegada, tá? Não fica um trambolho na mão, e que funciona também para escrever, para jogar e para ver vídeo. Eu acho que esse tamanho aí é essencial para celulares que têm bordas um pouquinho maiores. Para quem curte assistir vídeos no celular, a resolução também é 1080p. E isso é um dos diferenciais desse telefone quando comparado com o Galaxy A22 e o A32 5G, além de outros intermediários, tanto da Samsung quanto de outras marcas. A tela ainda conta com uma taxa de atualização de 90 Hz, o que eu curti bastante, já que esse telefone conseguiu ir bem com essa configuração, sem apresentar engasgos na interface ou travamentos. Além disso, vale ressaltar o brilho de até 800 nits, que é bem difícil de ser achado nessa categoria mais básica dos intermediários. Eu, Bruno, fico na dúvida se eu prefiro ter só aquele note de bolinha ou se eu preferia ter mais nits. Isso é bem complicado e depende, se você usa ele muito na rua, vai valer a pena ter esse brilho um pouco maior, se você trabalha com ele muito no carro, usando GPS e afins. Agora, se você usa mais dentro de casa para consumir multimídia, aquela bolinha menor ia ser muito mais legal. Só que tem um problema aí, né? Porque essa tela é legal, é 90 Hz, mas ela não tira proveito dessa frequência maior. E eu falo isso porque o processador que a Samsung colocou aqui é um MediaTek
Helio G80, que também está presente no A22 e no A32 4G. Provavelmente esse daqui é o SoC com maior oferta pelo melhor preço, já que todos os intermediários estão chegando com esse mesmo chipset na sul-coreana e até mesmo nos concorrentes. Só que diferente da experiência que a gente teve lá no A32 4G, que engasgou bastante nessa interface, no M32 ele se comportou muito bem, sem travar nada, provavelmente por algum tipo de atualização de software. Mas olha, nem tudo são flores, meus amigos. Ter interface fluida é legal, ver o feed do Instagram em 90 Hz é bom, mas você vai parar por aí, infelizmente. Não muito diferente do que vemos nos topos de linha, aqui nós também não conseguimos jogar nenhum título na taxa máxima de quadros suportada pela tela. Só que além da falta de compatibilidade, tem também a questão do Helio G80 ser um pouco mais fraco para alcançar essa taxa de 90 Hz. Nos testes, todos os jogos ficaram com a resolução no mínimo, mas isso é de certa forma bom, pois eu consegui jogar todos sem dificuldade. O Genshin Impact, por exemplo, rodou bem nos testes e mesmo com batalhas, movimentos rápidos na tela, eu não senti engasgos. O Asphalt 9 rodou bem também, mas com menos texturas, ocultando o efeito em acidentes, batidas e coisas do tipo. Eu senti que o Call of Duty ele teve uma resposta um pouco mais lenta, levando à perda de mais partidas. Agora, outro impacto que a tela 1080p e os 90 Hz trouxeram por M32 foi na bateria. Com 5.000 mAh, COD e Genshin Impact consumiram os mesmos 14% de energia, enquanto Asphalt consumiu 13% e o LoL 12%. Não é o consumo mais alto, mas geralmente o Call of Duty e o Asphalt 9 consumiriam menos num celular com a mesma potência de bateria. A navegação também ficou um pouco acima do esperado, com 10% indo embora com 1 hora de Chrome e Twitter. Por ser um aparelho básico e contar com 5.000 mAh, eu esperava que o consumo com atividades básicas fosse um pouco menor. E infelizmente a Samsung manda só um carregador de 15 watts na caixa, fazendo com que essa bateria demore 2 horas para carregar de 1 a 100%. Não é que essa marca seja ruim para um telefone com uma bateria desse tamanho, mas os modelos da Realme e da Redmi já trazem carregadores de 30 e 60 watts na mesma faixa de preço e carregam os celulares com quase metade do tempo. Só que eu acho melhor parar de reclamar antes que a sul-coreana venha e remova o adaptador das caixas de intermediários também. Eu acho que nessa faixa tem que ter o carregador sim. E por mais que eu estivesse esperando que os cortes mais profundos fossem aparecer nas câmeras, no fim, a Samsung distribuiu bem, trazendo um aparelho que se torna mais equilibrado. Lá fora, a bateria é de 6.000 mAh, aqui é 5.000. Nós não temos mais fone de ouvido nem capinha, então tem esses pequenos detalhes em que ela mexeu. Tudo isso para que as câmeras se mantivessem de um celular intermediário. Vamos falar delas então. A lente principal conta com 64 megapixels e, como vocês devem estar vendo na tela, faz fotos boas. Tem uma definição de cor ok e não satura tanto como de costume. Dá para fazer zoom de 2 vezes com uma certa qualidade para uso nas redes sociais, mas o conjunto em si não tem uma lente dedicada para isso. O problema maior mesmo é quando passamos para foto ultra-wide. Apesar de não ser tão escura como estamos acostumados a ver no mercado, essa lente mais aberta tem uma gama de cores mais escuras do que na foto de 64 megapixels. E o pós-processamento tenta subir bastante a nitidez e deixa quase que artificial alguns aspectos. As outras duas lentes são apenas de 2 megapixels, sendo uma delas dedicada para foto macro e outra para o efeito retrato. O modo retrato até consegue se beneficiar dessa lente de desfoque, já que não é preciso muito para fazer esse efeito. Mas a experiência com a lente macro, olha, ainda é frustrante. Lente escura, foco difícil de achar e falta de definição são algumas coisas que fazem dessa câmera ruim. Na lente frontal, a resolução é de 20 megapixels e também usa aquele lance de quad pixel, tal como a de 64. A qualidade das fotos é bacana, mas mesmo com o embelezamento desligado, dá pra sentir que tem um pós-processamento nesse quesito. O tom de pele fica forçado e você sente uma saturação maior, que dá aquela sensação artificial. Não é mais o boneco de cera que a gente via antes, mas ainda não entrega uma fidelidade boa na captura. O Galaxy M32 está saindo entre R$ 1.360, com 64 GB de armazenamento mais 4 GB de RAM, até R$ 1.490, com 128 de armazenamento e 6 GB de RAM. Para ser
Bem sincero, eu acho que tem um espaço ainda para ele baixar de preço. Talvez perto dos 1.250 ou 1.300, ele começa a fazer muito mais sentido lá na época da Black Friday. Então assim, usa o comparador escolha segura, fica de olho, porque eu ainda acho que tem uma margem aí para ele baixar e virar uma promoção legal. Em resumo então, o M32 ele não impressiona pelo acabamento ou pela construção, mas é um aparelho consistente e equilibrado em todas as frentes, por um preço que tá até que competitivo, mas que pode ficar ainda melhor. Eu gostaria que ele fosse um pouco mais potente, mas nem a concorrência tá com foco nisso esse ano. Então, o Moto G50 tem o Dimensity 700, o Realme C25 vem com o G70 e o Redmi Note 10 é a única opção com o Snapdragon. Aliás, pensando no preço de importação, esse é uma das únicas opções mais interessantes que o M32 nessa faixa que ele está atualmente. Construção, câmera e som estéreo são melhores. Mas claro, o M32 ele tem assistência, nota e possibilidade de promoção mais constante, o que o coloca como um provável custo-benefício em eventos como Black Friday e afins. Então assim, na boa, eu chuto que o M32 vai ser uma das opções da Samsung para baixar preço e para vender bastante nos próximos meses. Então anota aí, fica de olho nos guias e claro, compara o preço dele. E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do M32? Deixa um comentário, não esquece do like e claro, de se inscrever para receber ainda mais vídeos como esse. Tá tudo aqui embaixo, dá uma olhadinha por lá e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!